Bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesta manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, a sua casa e que Deus possa fazer milagres nessa manhã. Que você acorde, que você desperte para um novo tempo, a qual o Senhor vai coordenando nossos passos, nos direcionando, nos livrando de todo mal, trabalhando em nossos corações, mudando a nossa mente, a nossa trajetória, transformando o nosso ser. Mais um dia de café com palavra para vocês nessa manhã. Falar em café, vamos tomar um cafezinho? Que Deus abençoe você. Pois é, fazendo aí um mesinho que a gente não estava fazendo café com palavra, mas hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Aquilo que o Senhor nos entregou tem que ser cumprido. Temos que fazer a boa, perfeita vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Sempre a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E neste dia nós vamos começar o livro de Neemias. Neemias, reconstruindo as nossas estruturas. Nova campanha que vamos iniciar nesse tempo de Neemias, reconstruindo as nossas estruturas. Faça essa campanha com a gente, envia para alguém que precisa fazer essa campanha, reconstruir estruturas. O Café com Palavra é um momento, no máximo de 15 minutos da sua manhã, a qual você ouve a palavra, ora, recebe, assim como eu recebo aqui, você recebe aí. Que Deus abençoe você, nos abençoe compartilhando este vídeo, para que pessoas possam ser libertas e salvas, para que pessoas possam receber do Senhor. Tenho muitos testemunhos de pessoas que recebem do Senhor através desse Café com Palavra, de muitas pessoas que são libertas, muitas pessoas que recebem bênçãos, de muitas pessoas que se achegam ao Pai através das campanhas feitas aqui no Café com Palavra. Então vamos hoje começar essa, reconstruindo, reestruturando, restaurando as nossas estruturas. Que Deus abençoe você. Então vamos começar aí, pegue a sua palavra no livro de Neemias. Vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias. Aconteceu que no mês de Quisleu, no ano 20º, eu estava na fortaleza do palácio de Suzã, capital do reino, e veio Anani, um dos meus irmãos, junto com alguns homens de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que escaparam do cativeiro, e também a respeito da cidade de Jerusalém. E os homens que eu consultei me disseram: o remanescente que escapou do cativeiro está ali na cidade. Os que escaparam estão em grande calamidade, em grande miséria e afronta. E eis que os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas a fogo. Então, quando eu ouvi estas palavras, me assentei e chorei, e estive de luto por muitos dias, e estive jejuando e orando diante do Deus do céu. E disse: rogo-te a ti, ó Senhor Jeová, Deus poderoso, grande e temível, que reservas a verdade e a bondade para aqueles que te amam e observam os teus mandamentos. Que esteja agora abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos para escutar a oração que eu, teu servo, faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados que nós, os filhos de Israel, cometemos contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai temos pecado diante de ti, pois não nos sujeitamos nem aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Livro do profeta Neemias, vamos falar assim, um livro histórico, mas este homem foi um homem de restauração, um homem de reestruturação, um homem que, quando ele está, diz aqui a palavra do Senhor, que ele estava na fortaleza do palácio de Suzã. Aqui nos dá a indicar que ele estava no palácio, e a gente sabe, depois no decorrer do livro nós vamos ver que ele era um copeiro, que ele era o copeiro do rei, aquele que experimentava o vinho, aquele que antes do rei tomar o vinho, ele experimentava para ver se não havia mal, se não havia morte ali dentro daquele vinho, se não havia veneno,
porque nesta época eles costumavam muito envenenar os reis, os líderes de países. Então Neemias estava ali neste posto para experimentar o vinho do rei. E de repente ele está no palácio de Suzã. Ele está habitando no lugar próspero, no lugar de riquezas, no lugar de boas coisas. E veio alguém de Jerusalém, veio Hanani até ali, que se considerava um dos meus irmãos. Eles se chamavam irmãos porque faziam parte da mesma, do mesmo grupo de pessoas que moravam ali, né? Os judeus se chamam irmãos porque são filhos da mesma linhagem. Então eles estão ali junto, vieram passear, vieram fazer algo ali no palácio e de repente ele pergunta, eles estão ali na conversa e se saúdam, e ele pergunta: como estão os remanescentes de Jerusalém? Como estão aqueles que escaparam do cativeiro? Ele queria saber como é que estava aquele povo que não tinha vindo, porque quando Nabucodonosor começa a fazer cativo o povo de Jerusalém, ele deixa alguns remanescentes, ele deixa um restante de povo, ele só escolhe os melhores para levarem cativos, os filhos da realeza, aqueles que eram os principais, aqueles que tinham um bom trabalho braçal, e muitos ficaram. E aí, Hanani, com os seus outros irmãos, dizem que o remanescente que escapou da cidade estão lá, mas estão em grande calamidade, estão em grande miséria, e os muros de Jerusalém estão derribados e as portas de Jerusalém foram queimadas. Ou seja, esta cidade está destruída, esta cidade não tem mais, somente as estruturas estão ali, mas as estruturas estão quebradas, estão derrubadas, né? Qualquer inimigo que chegar pode entrar, as portas foram queimadas, não há mais fechaduras. Nós vamos ver que tudo foi destruído e o povo que ali mora de uma forma não protegida, desprotegidos, moram de uma forma correndo perigos, porque não há mais proteção. Os muros estão derribados, e quando os nossos muros estão derribados, nós ficamos à mercê do inimigo. Quando as nossas portas estão abertas, nós ficamos à mercê do inimigo, para que qualquer um entre, e faça o que quiser, para que o inimigo entre e faça a sua vontade, porque o povo ali estava em calamidade. E muitas vezes as nossas vidas se encontram em calamidade, as nossas vidas se encontram derribadas, as nossas vidas se encontram destruídas, a nossa vida ministerial se encontram destruídas. Vamos entender que Hanani foi para um lugar, nem imaginava que iria contar estas coisas, mas de repente tinha alguém interessado, tinha um copeiro do rei interessado em saber como estava aquela cidade a qual ele também deixou, como estava aquele lugar a qual um dia serviu de louvores, de adorações, serviram de grande sustento para todos que moravam ali. E de repente tudo está derrubado, tudo está caído, tudo está quebrado, nada mais está de pé. E muitas vezes em nossas vidas vivemos vidas desse tipo, onde todas as coisas estão quebradas, ou muitas das coisas estão quebradas e derribadas. E nesta manhã eu queria com você começar uma campanha a qual os nossos muros possam ser restaurados, restituídos, reconstruídos, para que as nossas portas de entrada e de saída da nossa alma sejam fechadas, a qual somente aquele que tiver a chave pode entrar. Aleluia! Somente aquele que tem a chave poder entrar na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração. Somente aquele que tiver a chave possa entrar na nossa cidade. Porque quando os nossos muros estão derrubados, vemos tudo o que acontece do lado de dentro, vemos tudo o que acontece do lado de fora. Não temos proteção, não temos guarida. Então nessa manhã que nós possamos reconstruir os nossos muros, os muros da nossa alma, os muros das nossas áreas da vida, das nossas áreas sentimentais, das nossas áreas financeiras,
das nossas áreas espirituais, emocionais, da nossa área física, que nós possamos nessa manhã, debaixo da cobertura do eterno Deus, reconstruir, restaurar esses muros. Que nós possamos nessa manhã nos apegar ao Senhor e dizer: eu vou reconstruir a minha vida. Eita, carai, tchou. Fala aí para você nessa manhã, fala aí para quem está do seu lado: eu vou reconstruir a minha vida, eu vou restaurar os meus muros, eu vou restaurar as minhas estruturas. Que Deus abençoe você nessa manhã. E aí vai dizer que quando ele ouve, este era um homem de Deus, Neemias, um homem de Deus, um homem de restauração, um homem de reconstrução. Mas nós vamos entender algo especial nessa manhã. Neemias era um copeiro, mas o coração dele é tocado quando ele fica sabendo que os muros estão derribados e as portas queimadas a fogo. Por quê? Porque havia dentro dele, ele sabia, ele entendia o que significava os muros de Jerusalém na vida dele, o que significava as portas daquela cidade. Então nós vamos entender que Jerusalém era uma cidade que ficava cercada por muros, e quando os muros estão derribados, a proteção se acaba. Então quando ele ouve essas palavras, diz que ele se assentou e chorou, e ele esteve de lutos por muitos dias, e esteve jejuando e orando diante do Deus do céu. Ele se entrega ao Senhor quando ele sabe disso. Ele se colocou na brecha, como a gente diz, por uma cidade, por uma reconstrução de uma cidade. Ele se colocou na brecha porque os muros de Jerusalém estavam derrubados. Ele se colocou na brecha porque as portas estavam queimadas. Ele se posicionou diante do Senhor por alguém, por uma cidade. Ele se posicionou diante do Senhor. E na nossa vida, muitas vezes, o Senhor coloca pessoas que se posicionam por nós, que se posicionam pelas nossas estruturas, que se posicionam por aquilo que nós estamos deixando quebrados, que nós estamos deixando caídos. Deus coloca na nossa vida pessoas que se posicionam por nós. E aqui Neemias foi alguém que se posicionou por um povo, por uma cidade, por um lugar. E aí ele fez uma oração a Deus. Em toda a oração que ele fez, ele simplesmente, em pequenas palavras, mas de grande sentido, ele disse a Deus que Deus olhasse, que Deus abrisse os olhos, que Deus pudesse abrir os olhos, estar atento aos seus ouvidos para aquela cidade, para que ele entendia que o pecado era dele e do povo dele. Ele entendia que o povo tinha se afastado de Deus. Ele entendia que o povo tinha deixado Deus para trás. Ele entendia que o povo tinha deixado a lei que Deus tinha ordenado a Moisés. Ele entendia que havia pecado, por isso que as ruas, as portas e os muros estavam derrubados. Neemias se posiciona por um povo. Neemias se posiciona para que as reconstruções dos muros sejam feitas. Neemias se posiciona primeiramente, não foi com o seu braço, não foi com a sua força, mas foi com um pedido a Deus, com um rogar a Deus, com um interceder a Deus, colocando-se diante de Deus como errante, colocando-se diante de Deus como alguém que erra, colocando diante de Deus, errante essa palavra não cabe aqui, colocando diante de Deus como uma pessoa que não está fazendo aquilo que Deus quer, colocando-se diante de Deus como alguém que errou, como alguém que deixou os mandamentos, como alguém que não se sujeitou aos mandamentos, como alguém que se afastou de Deus, porque ali ele diz assim: eu e a casa de meu pai temos pecado diante de ti, pois não nos sujeitamos nem aos mandamentos, nem aos estatutos que o Senhor deixou a Moisés. Esqueceram dos estatutos, por isso que a casa está derribada. Então, quando esquecemos dos estatutos, quando nos afastamos um pouquinho da presença de Deus, os nossos muros e as nossas portas ficam derrubadas e ficamos à mercê do inimigo. E amanhã continuamos mais este Café com Palavra. Que Deus abençoe você e eu espero que essa palavra possa ter chegado ao teu coração e que eu e você juntos possamos reestruturar, restaurar, reconstruir os nossos muros e as nossas portas que estão derribadas e queimadas a fogo para a proteção da nossa alma e da nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.